Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite ao AutoCast, o seu podcast de automação. É, Mas, enfim, eu sou Matheus, né? Eu sou estudante da Engenharia de Controle e Automação da Cefet. Eu estou aqui junto de meus amigos, né? O primeiro deles que vai se introduzir aqui é o Apolo. Oi, boa Oi, noite, pessoal. Eu sou Apolo, eu sou do curso de Engenharia de Controle de Automação. Eu sou o Arthur, também estudante de Engenharia de Controle e Automação do Cefet. Depois de ouvir os nossos jogadores aqui, né, nós vamos falar um pouquinho sobre segurança funcional e como essa segurança né, como ela vai ser regulamentada em sistemas de controle e automação, né? Porque, pô, vamos lá, galera, vamos concordar uma coisa não, o avanço tecnológico que tá acontecendo aí, muita gente meio que fica pra trás nessa coisa de segurança, né? Eu acho que é super importante a gente falar né, sobre esses assuntos assim, né? Especialmente porque a tecnologia é uma coisa que se move muito rápido, né? Então, primeiro, né? Antes da gente começar a falar, eu queria falar primeiro da quarta revolução industrial, né? Indústria 4.0. Porque esse é um termo que é muito tacado por aí, mas eu acho que, né, muita gente não sabe, né, dizer exatamente o que ele é. Então, assim, em termos muito breves, assim, a quarta revolução industrial né, que veio depois da terceira, né, que a terceira revolução industrial foi, né, da parte de computação, né, e essas coisas. Mas a quarta revolução industrial, ela traz novas tecnologias, assim, tipo robótica avançada, inteligência artificial, edição genética, né, automação de produção. Esse último sendo especialmente importante pra gente, né, porque a gente vai falar aqui, né, com integração de tecnologia como internet das coisas, modelação máquina a máquina e essas coisas, né. É, Esse termo não saiu do nada, né, claro. Ele foi feito, né, não feito, né, concebido pelo engenheiro Klaus Schwab, né, engenheiro alemão, né, Schwab é um nome super alemão aí. E em seu livro, A Quarta Revolução Industrial, onde ele enfatiza que, né, essas tecnologias que vão ser parte dessa revolução industrial né, vão focar em rádio, software e biologia, né? Super interessante assim. Então, manipulação genética, que eu já tinha falado, né, um pouquinho atrás, assim. E ele também, em outro livro, ele diz que é a quarta revolução industrial, né? Seguindo, né, eventos passados aí, ela vai ser super importante para quando a gente vai falar de recuperar, né, nossa economia depois do Covid-19 que apareceu. Mas eu tô falando muito, né, muito de um contexto, assim. Vamos entrar no que a gente realmente deve saber. Ok. Segurança funcional. Primeiro conceito que é bem importante, assim, que a gente vai falar sobre. O que seria segurança funcional? Seria basicamente a gente integrar nas nossas máquinas logo um dispositivo de segurança para que não corra, né, reduza, né, o número de acidentes, né? Então, por exemplo, vamos dizer que tu está numa produção de botas, né? Sei lá, uma máquina que faz o plástico das botas. Se aquela máquina detectar que tem né, alguma coisa de errado, anormal, assim, ela vai, né, parar de funcionar, né? Porque ela vai explodir, né? Vamos dizer assim. Ela vai simplesmente parar de funcionar. Então, a gente tem esse conceito que vai ser super importante, especialmente em uma indústria altamente automatizadas, né? Que né, a tendência da, do futuro, né? Independente de onde você esteja, na China, no Brasil, essas coisas. E é isso. E vale ressaltar que, tipo, a segurança funcional é uma coisa estritamente é, de software, né? Então, a relevância Sim, vem dessa sim, sim. parte. Que uma máquina convencional, por exemplo, um torno mecânico, em que você controla manualmente tudo, ele não vai ter uma segurança funcional porque todo os, im- é, toda a funcionalidade
funcionalidade dele envolve no input humano, mas uma máquina completamente automática, ou até mesmo uma máquina que precisa de inputs humanos para funcionar, mas que tem um controle computadorizado, ela pode e, na verdade, deve ter uma segurança Sim, funcional sim. implementada. Aquela coisa, né, mano? Internet das coisas, fazendo as coisas mais né, juntinhas, assim. Não juntinhas, conectadas seria a palavra correta, né? É, Exato. geral- né, geralmente tem uma solução, assim, pra evitar acidentes do tipo. Mas. E falam de acidentes, né? A gente vai entrar aqui em algumas normas, né? Porque, pô, toda máquina tem que ter uma norma, né? Ou bem, toda coisa tem que ter uma norma pra não dar ruim na hora, né? Aí É. eu queria primeiro falar um pouquinho sobre os órgãos dessas normas, que né, fazem essas normas, na verdade, né? Que eu acho que é importante ter esse background, sim. Temos dois, IEC e a ISO. O que é IEC? A Comissão Eletrotécnica Internacional. O que ela vai fazer? Basicamente, ela vai padronizar e né, regularizar as tecnologias elétricas, eletrônicas. Basicamente tudo relacionado à eletrônica vão ser esses caras que eles vão né, fazer regularizar, né? E inspecionar para não dar ruim. E temos a ISO, que é a Organização Nacional da Normalização. Tem um objetivo bem próximo da IEC, só que ele é mais geral, assim, né? Porque vai promover basicamente uma multitude de coisas, assim. E eles, né, o objetivo deles principais é basicamente você criar uma norma de boas práticas de comércio, para você ter uma gestão melhor no avanço tecnológico, especialmente nessa época, né? Porque, pô, a tecnologia é desenfreada, né? E com isso, né? Eu acho que a gente já pode entrar e falar sobre umas normas mais específicas, assim, né? Umas coisas mais específicas. E Sim, sim. então, é... A vamos gente falar. poderia começar a falar da ISC 61508. Boa, boa. Sim. Com Acho que é mais certeza. importante, né? Pô, No momento. Bom, se você quiser dar Continua. um background, sim, senão eu posso falar né, para o pessoal aqui que é uma coisa mais sobre o que se trata, né? não, se você quiser, pode falar. Não, beleza. Pô, IEC 1508, é muito nome. O básico que a gente precisa saber dela é que ela vai basicamente ser vai ser o padrão de tudo relacionado a projeto automático. Tipo, aplicação, projeção, implementação, né? Mantimento, reparo, essas coisas. Vai ser tudo relacionado a, né? Sistemas automáticos, né? Robôs, essas coisas. E até mesmo o fim do ciclo de vida do produto, né? Não só enquanto ele tá em uso, mas quando ele vai parar de ser em uso. Estar em uso, Sim, no que é caso. super importante também. Porque, pô, uma hora ou outra a máquina quebra, né? E a gente tem que, né? Exato. Tem uma regra, né, pra descarte, ou até mesmo conserto da máquina, né? E também é interessante que essa norma ela é tão. Ela é bem geral e a partir dela surgiram outras normas que são construídas a partir dela, né? Tem norma para setor nuclear, para setor de processos, né? Tipo, alimentício, óleo e gás, setor ferroviário e até o setor automotivo. Então, ela é uma norma muito interessante porque, como hoje em dia, né? Tipo, muitas coisas revolvem em sistemas eletrônicos e sistemas programáveis. Ela é uma norma que vai ser cada vez mais relevante no futuro, como já é Com relevante no certeza. Tipo, a presente, né? gente tem que começar já a pensar pô, nos mais diversos setores que existem e que não existem, né? Que eu acho
Que, pô, Ah, é. assim, quem diria, né? No futuro, né? Pode ter uma norma para inteligência artificial, por exemplo, né? Pois é, porque no momento ela não é super previsível e isso não é uma coisa muito boa para aplicações Com industriais, certeza. né? Porque se você tem uma coisa que é imprevisível, você não consegue controlar ela e É. controle é tudo, né? Inclusive, nome do nosso curso. Muito Então deve ser importante. É por isso que, importante. né, a gente parte de modelos, né? Assim, porque a gente já tem um modelo da norma assim. Eu acho que só esse modelo já dá para fazer uma projeção do futuro, né? É até interessante falar sobre isso. Sim, sim, como dito antes pelo Arthur, essa regra ela é meio que uma mãe de outras regras, né? Como, por exemplo, a indústria automotiva, né? Que, por exemplo, a ISO 26262, a IEC 61511, que ela é voltada para a indústria de processos, e a IEC 62061, que é para máquinas industriais. Hum, O que eu acho interessante é, de setor automotivo é que quando você vê um carro, você não vê muito uma máquina automatizada e eletrônica, né? Porque isso vale para muitas coisas, né? Porque antigamente a maioria das coisas eram ou tinha uma leve elétrica é ou isso, eram né? completamente mecânicas, né? E agora a gente tá vendo uma, uma passagem, né? De eras em que as coisas vão se tornar cada vez mais eletrônicas e inteligentes. Então, no carro, por exemplo, uma das coisas que cai nessa norma é o computador do carro que faz o gerenciamento de todos os sistemas, do motor, do ar-condicionado. E é interessante que eles têm muita tecnologia numa coisa que pro usuário não faz muita coisa. É, por exemplo, existem bibliotecas, né, que são basicamente códigos prontos assim para computadores automotivos, E, para os carros. Então, pro, pro usuário, assim, de longe, parece que tem um sistema eletrônico, tem o infotainment, tem um. Dá pra você botar Spotify, sei lá, mas por dentro você tem toda uma tecnologia voltada pra segurança. com certeza, super, super interessante. Isso até me lembrou não sei se vocês já viram o carro da Tesla, que dirige sozinho, assim. Fiquei, caralho. Porque, pô, a gente tá chegando assim. E é aquela É, coisa, né? O carro é coisa perigosa, né, cara? É inegável, assim. Então, tipo, né? porra, hein? É muita energia cinética. Cuidado, né? E eu acho que é importante a gente ter, né, essas normas para automóveis, assim, né? Na- Tipo. Porque a gente tá. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas a gente tá chegando uma era meio interconectada, né? Onde tá tudo conectado um com o outro, outra coisa assim. E, pô, né, tu ter normas pra isso, tipo, a norma que meu caro amigo ali, Apollo citou, é de ultra importância, cara, porque, né, pô, tu entregar um produto, né, mal feito, isso aí pode causar uma catástrofe enorme pra, tipo, não só a pessoa que comprou, mas a pessoa que, né, pra outras pessoas que nem tem nada a ver com a história. Né? E também é interessante que a norma ela ressalta que ela tem que ser a prova de falhas Ah, com certeza. que são normais pro equipamento. Então,
por exemplo, uma válvula de alívio de pressão de algum compartimento não funcionar, e aí ter já algum sistema que também já leva em consideração essa falha, Uhum. ou falhas que você não prevê. Então, desde o design, tem a norma estabelece um método que você tem que seguir de testes e de validações para que durante antes da ideia sair do papel, você já ter mecanismos para você impedir que os efeitos colaterais de uma falha sejam grandes, que você consiga minimizar o máximo possível. E isso mostra que a norma muito relevante, é muito bem feita. E seguindo ela, a gente vai conseguir fazer um futuro mais seguro. Ah, se possível. Né? Né? Mas querem citar. Agora a gente poderia citar outra. Se vocês quiserem citar mais alguma coisa. Mas eu acho que, né? Pô, vocês me fizeram pensar sobre cibersegurança. Cibersegurança, cara. Que é um tópico super interessante, assim, mas eu acho que dá pra gente deixar pra outro episódio. Se tiver, né? Acho que Verdade. eu acho que dá pra fechar assim, né? É bem curtinho, né? Mas é um papo que eu acho super interessante, né? Da gente comentar, especialmente porque a gente já tá movimentando, né? Pra essa era, né? Pô, eu não sei se você. Não sei se vocês lembram. Ai, agora eu preciso de um pouco de ajuda aqui, mas a Ford, né? Eu acho que a Ford e a Chevrolet já tem uma empresa, né? Aqui no Brasil mesmo, que é, tipo, totalmente automatizada, né? Eu não lembro É, a marca, mas realmente, então, tipo, eu já tinha visto isso. eu acho que Acho ou que é era da Ford ou Ford mesmo. Chevrolet, né? Mas, assim, Depois mas a gente dá assim, uma olhada. novamente, a gente tá meio que, não é uma era tão distante assim, a gente tá vivendo, né, nela. Então, eu acho, né, que é importante a gente comentar, né, e as pessoas ouvirem também, né? Que pô, é interessante, mas, enfim. Bom, a gente vai ficar por aqui. Novamente, eu sou o Matheus, temos ali o Apolo Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. e Arthur. Boa noite, galera. E Por boa hoje é noite, isso. boa tarde, né, qualquer tempo que você esteja ouvindo. Por hoje é isso. E tchau, tchau. Até o possível próximo episódio.